Então você tem que entender que a ansiedade não é você. A pessoa fala assim, eu sou ansiosa. Cara, a primeira coisa, anota isso aí, você que é ansioso. Você nunca mais vai falar isso na sua vida, que você é ansioso. Você vai começar. Tem um negócio que chama programação neurolinguística. Você está programando o seu cérebro para ser cada vez mais ansioso e mais ansiosa. Então você vai anotar, olha, quando você falar, você vai criar algum aspecto de neuroassociação no seu cérebro aí. Você vai associar com alguma coisa para você não falar mais. Entendeu? Com alguma coisa que realmente te leve a fazer uma associação neural com isso. O que é? Por exemplo, você falou, pode ser uma liguinha daquelas amarelinhas na parte de cima do pulso aqui, tá? Não vai fazer isso aqui embaixo para não machucar. Mas se você falar algo que você não quer falar mais, você tem que fazer, esticar e fazer para gerar uma leve ardência. Não é mutilação, não é loucura, é comprovado cientificamente. Então você pode fazer e faz isso algumas vezes. Algo que te incomoda, que você quer parar de falar, você vai fazer isso e vai, mas tem que arder um pouquinho, tá bom? Não dá para ficar com mimimi não. Tem que arder e isso chama neuroassociação. Se você quiser entender mais sobre isso, dá um Google aí que você vai saber do que eu estou falando. Beleza? Então, entenda, mas o que eu quero que fique claro para você, ansioso, o que eu quero que fique claro para você é que a ansiedade não é quem você é. Você é um ser que veio assim, incrivelmente, uma páginazinha em branco e muita coisa que foi construída na sua história não é seu. Você tem que entregar, você tem que deixar aí. E a ansiedade é uma delas. Como é que você faz para controlar a ansiedade e ter uma vida financeira próxima? A ideia é que você saia daqui com a certeza de como que você vai fazer isso. Ela causa um mal-estar físico e psíquico nas pessoas. Só que quem vive a ansiedade, ela simplesmente está, a maioria das pessoas que tem ansiedade, ela está dentro de um mundo na cabeça dela. A pessoa que é ansiosa, ela tem pensamentos acelerados, ela sofre de uma angústia e de uma procrastinação às vezes, porque ela quer fazer algo, mas ela não consegue fazer, ela fica deixando para depois, e quando ela está fazendo, ela se sente sempre sobrecarregada. Por quê? Porque é muito pensamento, não consegue controlar esses pensamentos, e aí você fala, mas tem como controlar? Tem como sim, tem como você aprender a lidar com seus pensamentos. Tem pensamentos que você não consegue evitar, mas você consegue lidar e consegue conhecer você cada vez melhor, de forma que você perceba realmente quem você é, como você se comporta, e aí você começa a perceber quais são os gatilhos, quais são as coisas que despertam em você um nível de ansiedade mais alto. E aí você começa a perceber. E por que você começa a perceber? Porque você começa a ficar presente. Você começa a ficar presente para o agora, para o hoje. O ansioso. E aí eu vou falar para vocês de uma coisa que quem for ansioso agora vai se identificar. O ansioso, ele fica com pensamento. Nós temos 3 tempos que a gente vive: passado, presente e futuro. Imagina, ou você está mentalmente falando, ou você está no passado, o seu cérebro. Nós temos o poder, se você fechar os seus olhos agora e quiser imaginar uma cena do seu passado, quiser lembrar, quiser viajar no seu passado, você viaja. Você tem esse poder, tá? Você é o único ser habitante da Terra que tem esse poder de escolher onde você quer viver. Você quer viver no passado, você quer viver no presente, ou você quer viver no futuro? Aí o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas ansiosas, e eu falo porque eu me identifico demais com quem é ansioso, porque eu fui extremamente ansioso, hoje eu aprendi a controlar, eu aprendi a lidar, e isso mudou o jogo para mim, mudou o jogo na minha empresa, mudou o jogo nos meus relacionamentos, mudou o jogo com tudo na minha vida, porque a pessoa ansiosa, ela acaba levando essa energia de ansiedade para as outras pessoas, entendeu? Então, se você entende que você tem 3 tempos básicos para você viver, no presente, no passado, no futuro, mentalmente falando, porque o único lugar fisicamente que você consegue viver é no agora. Você não consegue viver fisicamente no amanhã, você não consegue viver no ontem, entende? Então, pessoas que vivem vivem com a mentalidade, com muitos pensamentos no futuro, são pessoas que têm a tendência muito grande de serem extremamente ansiosas. Pessoas que vivem muito focadas, é um assunto para outra live, no passado,
vivendo de uma forma nostálgica. Ah, minha vida era muito boa, naquela época era bom, assim era legal para mim, o fulano me ajudava, o ciclano era legal, ele não existe mais. São pessoas nostálgicas, têm uma tendência forte de serem depressivas, que ficam reclamando da vida que tem e lembrando muito mais do passado, lembrando da maneira negativa. Mas eu vou te mostrar até o final da live como é que você vai lidar com essa questão do tempo, do passado, do presente e do futuro. Então você vai sair daqui com um percentual de tempo para você lidar com cada uma dessas situações, para você não ser nenhuma pessoa depressiva, para você não ser nenhuma pessoa ansiosa e não ser também uma pessoa estressada. Porque aí você fala, mas eu tenho que viver o agora, certo? Mas a pessoa que vive só o agora, correndo, faz tudo, é uma pessoa estressada. Então você precisa aprender a ter um equilíbrio dessas coisas para que você consiga realmente falar, olha, estou aprendendo a lidar com a minha ansiedade. O que acontece com aprender a lidar com a ansiedade? Todos nós temos um nível de ansiedade. Isso é do ser humano. Ah, não, tem alguém que não tem nada de ansiedade. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Dalai Lama, o cara que medita muito e tudo, eu acredito de verdade que pode ser que ele não tenha nenhum nível de ansiedade. Agora, pessoas que não têm, pessoas comuns como nós, existe um nível de ansiedade. Qual que é a diferença? O nível. O quanto que essa ansiedade ela te prejudica. No que ela te atrapalha. Eu tinha dificuldade tremenda para dormir, eu não conseguia dormir. Eu deitava, eu ficava por horas pensando, meu cérebro ficava ali com um monte de pensamento, o que eu vou fazer amanhã. Agora, vê se alguém é ansioso e vai se identificar, como eu era. Eu falava, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo na empresa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. E ficava lá naquele momento, ou seja, eu estava na minha cama, deitado, com a minha esposa linda, maravilhosa do lado, e eu estava lá, em vez de estar usufruindo do presente, né, eu estava lá no futuro, a minha cabeça estava longe dali, eu não estava vivendo o presente, eu estava vivendo aquele nível de ansiedade tremendo. Isso me fazia mal, eu dormia mal, automaticamente acordava mal, indisposto. E aí quando eu falo que a sua ansiedade te atrapalha a prosperar financeiramente, eu estou falando de verdade, porque foi uma das coisas que mudou o jogo para mim. Eu consegui evoluir financeiramente, eu consegui evoluir na minha vida, nas minhas coisas, e esse é um passo fundamental para você que quer prosperar. Se você quer prosperar e não aprender a controlar a sua ansiedade, você, quando começar a ter um nível um pouco melhor do que você já está hoje, você vai sofrer tremendamente, porque aí você vai querer ir para o próximo nível, e aí quando você chega aqui você quer ir para o outro nível, e é natural, né? Nós somos humanos, e ou você está crescendo ou você está morrendo. Quem está parado, a sensação é total de que tipo, eu não estou fazendo nada na vida, eu estou morrendo, as coisas não funcionam para mim. Por quê? Porque o natural é você estar buscando o crescimento. Só que se você buscar o crescimento sem entender do que te prejudica, do que te atrapalha, você vai perder muito tempo. Eu queria tanto ter conhecido isso que eu estou passando para vocês aqui há muitos anos atrás, mas infelizmente eu fui entender isso de 3 anos para cá. Entender com a profundidade que eu entendo hoje, eu fui entender de 2 anos e meio, 2 anos para cá. Por quê? Porque como era uma coisa que eu sofria, era uma dor que eu tinha de ansiedade, eu falava, cara, eu não quero viver assim. Eu sei o tanto que você que é ansioso sofre. Sofre mesmo. É algo surreal para quem é ansioso. As pessoas falam, é frescura. Não é frescura. Ansiedade é controlável, você consegue controlar. Só que quem tem não escolheu ter. Crianças que foram criadas com pessoas ansiosas têm a tendência maior a serem ansiosas. Pais ansiosos criam filhos ansiosos. Então, se você é pai, você é mãe, vocês são ansiosos, você direta e indiretamente você está passando isso para a próxima geração. Você está criando filhos ansiosos. Então, quando eu falo que o ansioso ele vive lá no futuro, ele está dentro da cabeça dele, dentro da cabecinha dele, ele está lá no futuro, ele está pensando a maior parte do tempo dele, ele está lá no futuro. Ele está 80% às vezes do tempo dele, 70%, 80% é com a cabeça no futuro. É só pensando no futuro. E a maior parte das vezes, ele está simplesmente tão focado lá no futuro que ele não vive o presente, ele não vive o agora.
A maior parte do tempo o ansioso está lá no futuro. E na maior parte do tempo pensando no que pode dar errado. Ele está assim, nossa, mas eu vou fazer isso, e se isso der errado? É um medo da incerteza, é a insegurança da incerteza. E você perde uma série de oportunidades na sua vida, oportunidade de negócio, porque você fica sempre lá pensando, e se der errado? E se eu fizer e der errado? E se você não fizer e continuar vivendo a vida que você está vivendo, sendo que você pode viver uma vida muito melhor? É isso que você tem que se perguntar. Nossa, mas se eu não fizer, eu vou continuar vivendo a mesma vida. Então você começa a mudar a sua percepção com relação a isso. E quando você lembrar do De Volta para o Futuro, você vai pensar, e tá bom, entendi. Eu sou ansioso, eu vivo com a cabeça no futuro, eu tenho um monte de pensamento, e daí? E eu com isso, né? E eu com isso, você deve estar se perguntando, cara, e aí, o que eu faço com isso? O que você faz? Você vai entender o primeiro passo, que é saber que existe o passado, o presente e o futuro. Saber que quem tem pensamento acelerado, tem dificuldade para dormir, tem problema de gastrite, muitas vezes relacionado com a ansiedade. Tem gente que tem problema de gastrite porque tem, tá? Não tem nada a ver com ansiedade, mas tem gente que sofre por causa da ansiedade e tem problema de estômago. Olha que louco. A pessoa não deveria, né? Poderia se alimentar de maneira natural se não tivesse ansiedade e estivesse prejudicando o seu organismo. O corpo sente. Tudo aquilo que você vive, que interfere emocionalmente na sua vida, e a ansiedade interfere demais na sua vida emocional, interfere nos seus relacionamentos, interfere no seu relacionamento profissional, interfere no relacionamento com o colaborador para quem tem, interfere com todas as pessoas do seu ciclo. A ansiedade que foi construída na minha vida, a necessidade de querer vencer, de querer fazer as coisas, durante muito tempo me atrapalhou, porque eu fazia isso pelos motivos errados. É outra coisa, até para você enriquecer, para você ganhar dinheiro, para você prosperar. Se você estiver fazendo isso com um motivo errado, você nunca vai ser verdadeiramente feliz. Você vai ser um rico infeliz. Olha que louco. Por quê? Porque o motivo pelo qual você quer enriquecer, pelo qual você quer prosperar, ele tem que ser um motivo positivo, ele tem que ser um motivo bom. Vou te dar meu exemplo. Eu sofri muito na minha infância. Passei privação de muita coisa, de alimentação, de tudo. Não passei fome, tá? Minha mãe às vezes fala assim, poxa, você fala de algumas coisas assim, eu não lembro, porque eu era criança naquela época, né? Para mim era muito sofrido. E então assim, por ter passado privação de muitas coisas, eu queria ficar rico, porque eu não queria mais passar por aquilo. Então o meu motivo para ficar rico era negativo. E engraçado que quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu falava assim, cara, mas eu não estou feliz. Eu não estou bem, sabe? Assim, ainda não é isso, não era um sentimento legal. Por quê? Porque o motivo pelo qual eu enriquecer era a dor que eu queria enriquecer, era para não passar mais pela dor. É diferente do meu motivo hoje, que eu quero prosperar cada vez mais. O meu motivo é dar uma vida cada vez melhor para minha família. Não é dar luxo, não é colocar meus filhos uns mimizentos, que eu falo, gente, o João Lucas tem 6 anos, eu falo, não estou criando meu filho para ser um mimizento, para ter tudo de mão beijada na mão e não dar valor nas coisas. Porque eu vi um monte de gente que era filho de pessoas que era muito melhor do que a gente, é até engraçado, porque ser melhor do que a gente, situação financeira na época que eu era criança, era a coisa mais fácil do mundo, né? Então assim, muita gente da nossa família mesmo, pessoas que era criada assim, que tinha, pra mim tinha tudo, né? Pessoas que eu usava roupa usada deles, tinha tudo, hoje não prosperaram. Por quê? Porque não tinha motivo, nem ruim nem bom. Então no meu caso, o meu motivo ruim me levou para um nível, depois que eu entendi, que eu falei, cara, mas está faltando alguma coisa. E aí eu entendi que eu precisava de um bom motivo para enriquecer. Então se você quer enriquecer, se você quer prosperar, quer eliminar essa parada que é um negócio desgramado na sua vida, que é ansiedade, você tem que ter um bom motivo. Bauru era luxo. Cara, ovo era a mistura que tinha. Eu aprendi na época minha de lamúria e de dificuldade comer arroz com limão. E cara, que coisa mais louca. Até hoje eu gosto. Eu não como muito arroz mais por uma questão de saúde. Mas assim, quando eu tenho um limão assim, espremer o limão no arroz, eu aprendi porque não tinha mistura. E a mistura nossa era o limão, porque dava um azedinho no arroz, o arroz puro com limão de verdade. Isso aqui não é historinha para boi dormir, não. É de verdade, a gente passou por isso. Entendeu? Então assim,
é uma coisa muito, muito forte. Só que ao mesmo tempo que isso foi ruim por um lado, por outro foi muito positivo. Então eu falo para vocês, independente da vida que você tenha levado, seja muito grato pela sua família, pelos seus pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Eles deram o melhor. E provavelmente, se seu pai não foi bom para você, se sua mãe não foi do jeito que você gostaria para você, provavelmente eles tiveram uma vida muito pior do que a sua. Porque eles amorteceram a pancada pra gente. Porque eu apanhava quando eu errava. Minha mãe apanhava até sem errar. Dá para entender o nível de mudança? Então é muito louco isso. E isso vai criando drives na nossa cabeça, vai criando conexões neurais de uma maneira que a gente fica assim, poxa, depois você não sabe de onde que vem o seu medo de arriscar, depois você não sabe por que você tem medo do novo, depois você não sabe por que você não... se eu errar, eu vou ser julgado, eu estimulo o meu filho a errar. Mas como assim? Que loucura é essa? Você estimula a errar? Cara, loucura é seu filho derramar um copo de suco e você fazer um esquete, um trem danado em cima da cabeça da criança, porque derramou um copo de suco. O que você está instalando na cabeça dele? Que ele não pode errar. Empresário, empreendedor, quem vai poder investir, montar uma empresa, ele vai errar. Então você tem que treinar ele para errar agora. Entendeu? Então quem aí já tem, quem não tem, já deixa isso anotado para quando você tiver seu filho, quando ele errar, mas aí quando é a hora de corrigir, porque até a palavra deixa muito claro, né? A vara da disciplina cura a loucura do coração da criança. Há controvérsias nessa parte da Bíblia, porém é controvérsia de interpretação, tá? Na Bíblia não tem controvérsia, mas de interpretação tem. Mas o que acontece? Se você, por cada erro pequeno, você é criticado, você apanha, você foi quando você era criança, você vai crescer com medo de errar. E se você vencer esse obstáculo, você vai querer provar para quem te batia por coisa inútil que você é melhor do que ele pensava. Aí a raiz também é uma raiz ruim, o motivo pelo qual é ruim. Mas entenda isso, a ansiedade, vou voltar aqui porque eu vou indo para esse tema. Eu acho tão massa você entender a sua origem, a sua base, por que você faz o que você faz, por que você pensa do jeito que você pensa. Eu converso com a pessoa há poucos minutos, eu consigo entender boa parte dos drives mentais dela, às vezes mais do que ela mesma. Por que isso? Técnica, aprendizado, estudo, aplicação, vontade, gostar de gente, gostar de ver as pessoas evoluírem, gostar de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então isso faz com que eu olhe e aprenda cada vez mais sobre o ser humano. Mas por que eu quis aprender? Porque foi desafiador a vida para mim. Eu era o Shrek, lembra? Quem está acompanhando as aves mais tempo lembra, eu era o Shrek. Eu só não era gordo igual o Shrek, mas era o Shrek. Era literalmente um ogro, né? E as pessoas falavam, não, mas não era tanto assim não. Eu acho bom, né? Que a minha família me ama tanto. E é assim que a sua família é. Às vezes você está errando, você está sendo um bosta, né? Um merda com alguma coisa, está na mediocridade. Eles te amam tanto que em vez deles ir lá e te falar, você está errando, você tem que melhorar, você precisa entender que você pode mais da vida. E aí eles vão lá e falam, não, tá tudo bem. Não, assim tá bom, você é uma boa pessoa. As pessoas me amavam, mas uma coisa todo mundo falava pra mim, e como eu era meio ogro, eu não acreditava. Não, minha irmã mesmo falava muito isso, não sei se ela tá vendo, ela fala assim, às vezes ele fala assim as coisas, ou seja, é grosseiro em alguns aspectos, mas ele tem um coração bom. E isso não ajuda a pessoa a mudar. É um amor que não ajuda. Eu tenho um coração bom, tá bom, já que ele tem um coração bom, ele podia também falar mais de leve com as pessoas. Mas aí por que eu falava assim? Porque foi o que eu aprendi. Eu não nasci assim, eu nasci como cada um de vocês que está aqui. Cada uma dessas 16 pessoas que estão aqui agora, ao vivo. Eu nasci uma páginazinha branca e a minha história foi escrita de acordo com as coisas que eu vivi, principalmente na minha primeira infância. E você também não é diferente. O que você viveu na sua primeira infância definiu e define boa parte, se não a maioria delas, nas ações que você tem hoje. Define inclusive a sua ansiedade. Tem participação inclusive na sua ansiedade. Tem participação no seu medo de errar. Tem participação no seu medo de arriscar. O nosso cérebro, eu vou falar isso sempre, você tem que entender que o seu cérebro ele vai estar sempre
buscando fugir da dor e buscar prazer. Sempre foge da dor e busca o prazer. Então, se você não entender a sua origem, da onde você veio, por que você faz o que você faz, você não vai sair da média e não vai conseguir prosperar. Você sempre vai ficar dentro do seu mundo. E o nosso mundo, literalmente, você pensar no universo que é, o nosso mundo de conhecimento, o nosso mundo de comportamento, o dia a dia, o que você vive. Porque se você já alcançou um certo nível, você só não alcança mais porque você continua dentro da sua cabeça. Você continua dentro do seu mundo. E isso vai fazer com que você não prospere, que você não vá além da onde você está. Então você precisa abrir a sua cabeça, literalmente. Sabe? Faz assim, ó, abre a cabeça, fala assim, cara, eu recebo conhecimento. Eu tenho a humildade para aprender. Eu preciso ir para o próximo nível. Eu preciso sair da média. Eu preciso fazer parte de uma comunidade que queira a mesma coisa. Eu estou aqui falando para sair da média para ficar claro, para ter uma comunidade que quer sair da média, que quer prosperar, que quer abrir a mente. E tem um monte de gente aqui que é super mega inteligente. Tem gente aqui que é empreendedor, tem gente que é muito massa, já fez tanta coisa boa na vida e parou e estagnou porque está dentro da própria cabeça. Acha que não precisa mais. Como que eu sei disso? Porque eu era esse cara. E quando eu me dei a oportunidade de abrir a cabeça, de abrir a minha mente e falar, cara, agora eu vou realmente buscar uma alta performance de verdade. E aí eu comecei essa busca louca por alta performance. E aí eu buscando alta performance profissional, todos os meus negócios melhoraram. A minha vida melhorou, meus relacionamentos melhoraram. A minha vida com a minha esposa é outro nível de vida. De verdade, não é mimimi, cara. Pega, assim, manda um direct para ela e pergunta, esse cara é assim mesmo? Fala a verdade aqui para nós, porque você vai ouvir dela coisas que nem eu imagino que ela pensa de mim. Porque eu falo, não sou essa Coca-Cola toda. Eu não estou aqui fazendo propaganda, eu estou te falando de ser um homem honrado, de honrar minha esposa, honrar minha mãe, honrar minha família, honrar vocês que estão aqui. Porque independente de qualquer coisa, eu fiz um compromisso de estar aqui, eu estou aqui. E falei, se tiver 2, 3, 10, 15, 30 pessoas como já teve, independente, eu vou estar aqui honrando meu compromisso. E se você quer prosperar, uma das coisas que você não pode abrir mão na sua vida é honrar o que você fala. É honrar a sua palavra. E você tem que começar a honrar ela com você mesmo, em todas as áreas da sua vida. Lembra? Ontem nós falamos sobre isso. Cara, não, eu estou me alimentando mal. E aí fala que esse ano, agora vai começar o ano de 2021, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha família e nada. Prometeu para você mesmo. Aí você não cumpre a sua palavra com você. Aí amanhã a mesma coisa, não cumpre a sua palavra com você de novo. Aí depois a mesma coisa. Aí você vai acreditar em você? Você inconscientemente não vai acreditar em você. E aí quando você tiver um projeto de verdade, um projeto assim que você falar, esse é o projeto da minha vida, aí você não vai estar preparado emocionalmente para enfrentar. Por quê? Porque você não honra a palavra com você mesmo. A maioria das pessoas, a maioria de nós, seres humanos, buscamos aceitação. A gente busca ser aceito, isso é uma coisa da nossa natureza. E muitos de nós temos uma característica na personalidade de querer reconhecimento. E é incrível, porque quando você se aceita como você é, as pessoas passam a te valorizar e a te reconhecer de uma maneira totalmente diferente. É incrível. Então, para de tentar ser quem você não é. E passa a aceitar quem Deus te colocou aqui para ser. E só aceita. E começa a viver aquilo que está no seu coração. Se você tiver um coração ensinável, você vai aprender a viver uma vida melhor com cada pessoa que te cerca, com cada pessoa que está à sua volta, com cada pessoa da sua família, do seu ciclo de trabalho. E isso é um pedaço da prosperidade, porque se você não se relaciona bem com as pessoas, se você não tem controle das suas emoções, se você tem um nível de ansiedade hardcore, como eu já tive, você não vai prosperar. Não tem como prosperar. Você pode até ganhar um pouco de dinheiro, mas prosperar de verdade, chegar na sua casa, seu filho correr, sua filha correr, te abraçar, te beijar, falar que te ama, a sua esposa está sempre sorrindo,
para você, tem hora que não, né? Tem hora que os meninos estão gritando, ela sorri um pouquinho e vai correr atrás dos meninos que estão gritando. Mas, cara, é lindo isso. Eu de verdade não imaginava viver a vida que eu vivo. E eu quero isso para outras pessoas. E agora eu posso querer por você, mas eu não posso fazer por você. Não adianta nada eu vir aqui e falar e pegar tudo que eu investi de treinamento, trazer para você se você não aplicar na sua vida. Você entende? Porque se você aplicar, você vai ver que o que eu estou falando faz sentido. Porque você vai sentir os efeitos. Mas eu não vou deixar você sair daqui, você que é ansioso, sem um pedaço assim de muito importante para você sair daqui e começar a aplicar já amanhã, né? Ou hoje, dependendo do seu nível de ansiedade, você já pode começar hoje. Porque quando eu falo para o ansioso, eu já tive a oportunidade de falar pessoalmente, falo para ele, por exemplo, uma das coisas que eu faço que me ajuda muito e ajuda qualquer pessoa que quer evoluir em liderança, controle, foco, equilíbrio emocional, é meditar. Eu medito, eu acho que eu até postei esses dias atrás, depois eu vou postar no Stories. Eu já meditei, eu acho que quase 26 mil minutos, ou seja, meditando. Foi vários, já tem 2 anos, tá, gente? Não é de agora não, mas acho que é quase 25 mil e alguma coisa. Mas isso faz para mim total diferença. E você que nunca meditou, que não sabe, você pode digitar aí no YouTube, tem aplicativo para isso também, aplicativo de meditação gratuito. Você pode começar a pôr o pezinho, porque o ansioso, sabe o que ele fala quando você vai para meditar? Eu não tenho paciência para isso não. Você sabia? Eu não tenho paciência. Meditar? Que isso? Isso é coisa para ficar zen. Meditação não é para a pessoa ficar zen. Meditação é para a pessoa aprender a ter foco, ter controle, equilíbrio. Só que só a meditação resolve? Claro que não, você tem um monte de drive bugado aí na sua cabeça. Por quê? Porque os seus pais fizeram isso. Então não adianta. Então você tem que começar a pôr o pezinho. Como é que você põe o pezinho na meditação? Cara, não dá conta de fazer 5 minutos? Faz 2. Olha, 2 minutos, você não dá conta de sentar e fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vou dar uma dica para você aqui que não quer ir para o YouTube. Simplesmente ficar numa posição confortável, fazer isso aqui com a sua mãozinha para cima ou para baixo, do jeito que você ficar mais confortável e respirar. E só pensar na sua respiração por 2 minutos. Imagina você fazer isso por 2 minutos, é um tormento. E para quem é muito ansioso, está assim, meu Deus, só você fazer isso, ó. Se você fizer isso durante 5 minutos e continuar no mesmo, se você não sentir um nível de paz, eu falei 2, mas se você fizer por 2 já vai ser muito bom. Mas se você fizer isso por 5 minutos e não conseguir acalmar a sua mente, e se você persistir em fazer isso por 30 dias e não acalmar, vem aqui e fala comigo, porque aí eu vou ter que mandar a NASA te estudar, porque você tem um cérebro diferente do resto do ser humano. Porque se o seu cérebro for igual, e eu sei que é, a massa cinzenta que está aí dentro do seu cérebro é a mesma que está aqui, a meditação vai funcionar para você. Não é a única coisa que resolve, mas meditar vai te trazer foco, vai te trazer clareza e vai te ensinar, alguns aplicativos vão te ensinar a controlar os seus pensamentos, a aceitar os seus pensamentos, não brigar com eles. Porque uma das coisas que você naturalmente faz é quando tem um pensamento ruim, você quer brigar com aquele pensamento. Você quer discutir com ele. Nossa, por que eu estou pensando isso? Nossa, isso na minha cabeça. E não é assim que funciona. Quando você aprende a lidar, esses pensamentos ruins não te controlam mais. Você começa a controlar a sua vida, ser dono da sua vida. Assumir o controle. Quando você está vivendo lá no futuro, excessivamente com pensamentos que vai dar errado, com muita coisa, com medo, receio, com angústia, tudo que o ansioso sente, sabe que sente, se você trouxer a sua mente para o agora, para a sua respiração, para o que você, aonde você está, no minuto que você está vivendo, no segundo que você está vivendo, você vai aprender a acalmar a sua mente e desacelerar. Quem está te falando isso é a pessoa que não dormia direito, era extremamente ansioso. Eu não estou falando isso para você como alguém que é o cara especialista da meditação, apesar de que eu já fiz curso de meditação também e paguei caro pra caramba, mas valeu a pena, porque o preço, o valor que gerou para minha vida não tem nem comparação com o preço.
Porque preço é uma coisa, é aquilo que você paga, vai lá e paga. Valor é quanto que vale uma noite de sono bem dormida. Quanto que vale eu conseguir controlar os meus pensamentos. Quanto que vale eu não deixar outra pessoa, uma pessoa age com você. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui. A pessoa vai lá e faz algo com você. E você começa a ficar com raiva. E você fica com muita raiva, fala, nossa, mas essa pessoa, e começa a falar mal da pessoa, e vira aquela loucura. E você só vai piorando aquele sentimento dentro de você. Naquele momento, eu te pergunto, quem está administrando a sua vida? É você ou é a pessoa que fez você sentir aquilo? Quem está no controle? Quem está no controle da sua vida? No momento que você não consegue, que você perde, literalmente, é a pessoa, não é você. Quando alguém consegue dominar os seus sentimentos desse jeito, fazer você ficar com raiva, e não é que você não vai ficar, mas a questão é por quanto tempo, por que vai alimentar mais? Então, quando você tem consciência disso, alguém te machuca, você respira fundo e fala, por quê? Por que essa pessoa está falando isso? E começa a questionar, qual que é o sentido? E se você começar a ficar com raiva, sai de perto, se afasta do problema, enxerga a situação de fora, se coloca como se você estivesse vendo a situação. Isso é uma técnica que eu uso, que eu aprendi a usar, que é top, que é você tem um problema com alguém, imagina você assistindo a cena, porque quando você está envolvido na cena, você está emocionalmente envolvido, você não consegue ver, e quando você sai da cena, você consegue ver um pouco melhor. E aí quando você vê aquela cena, imagina você com seu filho, para a mãe isso é muito forte, imagina você com seu colaborador, imagina você com seu patrão, imagina você na cena e vendo aquela cena de fora, e aí você vai falar assim, cara, por que aconteceu isso? E aí você pergunta, o que eu poderia ter feito para evitar essa situação? É para esse nível de raciocínio que eu estou chamando vocês. É para esse nível de controle emocional que eu estou chamando vocês. Para pensar no que você quer para a sua vida de verdade, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, aonde você quer chegar financeiramente, aonde você quer chegar no seu casamento, aonde você quer chegar na relação com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. É isso que você tem que ter clareza.